Olá, estava estudando ontem com a irmã sobre Jesus ter sido tentado, ser levado ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. E uma coisa que eu lembrei quando a gente estava estudando é que muitos se dizem, eu não sei se é brincadeira ou se eles realmente acreditam nisso, e eu estava comentando com essa irmã, que às vezes a gente ouve muito assim: ah, aquele irmão é de Deus, o diabo não passa nem perto. Ou aquela irmã é irmã de oração, que o diabo não passa nem perto. E aí eu estava conversando com essa irmã que isso não condiz com o que a Bíblia nos fala. E aí eu estava pensando sobre a necessidade de nós termos o cuidado daquilo que nós falamos. Por quê? De repente a pessoa que comenta assim, às vezes é um momento de brincadeira, ou então tipo assim, nossa, aquela irmã de oração, ou aquele irmão é muito abençoado. Só que nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque tem pessoas que estão chegando agora. Tem pessoas que estão tendo um encontro com Jesus agora e pode realmente acreditar que quem ora muito, o diabo não está por perto. Ou quem é de oração, quem busca a Deus não vai ser tentado pelo diabo. E aí, quando é tentado pelo diabo, mas não entende, mas por que eu oro tanto? E o diabo fez isso. E aí, esquecem, quem está mais tempo, que conhece mais a palavra, esquece de dizer que o diabo ele está ao nosso derredor, ou seja, ele está próximo de nós. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está Satanás e ele nos tenta. E aí, estudando sobre Jesus ter sido tentado, a Bíblia diz que Jesus estava 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. E o que acontece no final desse jejum de 40 dias? O diabo apareceu para ele, o diabo fez ofertas para ele. Isso nos mostra a importância de nós orarmos, mas nós estarmos vigilantes, porque quando Satanás aparece para Jesus, ele aparece oferecendo para Jesus aquilo que Jesus precisava naquele momento. E Jesus precisava de alimento, porque ele estava 40 dias sem comer. Então, às vezes, a pessoa acha que orar demais vai ser o suficiente, não é. A oração e a vigilância têm que andar lado a lado. Não adianta um, não adianta o outro, tem que ser os dois. E a vigilância é importantíssima, porque a pessoa pode orar muito. Eu sempre falo isso, a pessoa pode orar muito, mas se não houver vigilância, vai ser de pouco proveito a oração. E aí, quando Satanás aparece para Jesus e fala: olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele venceu Satanás através da palavra, através da vigilância. Que ele tinha poder, Jesus tem poder, mas naquele momento tinha poder para transformar a pedra em pão. Mas ele não transformou, porque essa palavra vinha de Satanás, mas é porque Jesus, ele é vigilante. E Jesus nos orienta a sermos vigilantes. E aí depois Satanás ele fala para Jesus: olha, você lança-se daqui para baixo, porque está escrito que Deus dá ordem aos anjos a seu respeito. Porque Satanás ele conhece a Bíblia, Satanás conhece a palavra de Deus, porém ele está distante de Deus, ele não tem chances mais para ele. Ele vai tentar nos vencer na palavra, mas se nós tivermos vigilância, nós vencemos na palavra em nome de Jesus. Porque Satanás ele conhece a palavra, mas ele não tem Jesus. Satanás ele conhece a palavra, mas ele não tem o Espírito Santo. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. E nós só vencemos Satanás pela palavra, mas tendo Jesus habitando em nós, tendo o Espírito Santo para nos conduzir para vencermos pela palavra. E aí quando Jesus diz isso, ele fala assim: olha, vem cá, tá vendo tudo isso aqui? Se prostrares, me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. E aí Jesus diz para ele: vai-te embora, Satanás, porque está escrito que somente a Deus adorarás. Então nota que primeiro Satanás ele vem até a nós nos oferecendo aquilo que é necessário para aquele momento. E quando nós vencemos aquilo que é necessário, a gente entende, não, o que eu preciso, o Senhor vai me dar, porque a Bíblia diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Satanás ele vai te pegar talvez no seu orgulho, porque ele fala para Jesus, lança-te daqui. E quantas vezes a gente fala assim, não, mas eu posso. Ah, não, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, eu posso fazer tal coisa. Será que pode? Será que é o momento? Que às vezes nós até podemos fazer algumas coisas, mas às vezes ainda não é o momento. Às vezes não está sendo direcionado por Deus. Porque Satanás, ele usa a palavra para falar com Jesus. Mas Jesus rompe as barreiras através do poder de Deus na vida dele, e esse poder habita em nós para a glória de Deus.
E ele vence Satanás na palavra. Então não existe homem super-herói, mulher super-herói. Existem homens e mulheres que buscam a presença de Deus e que buscam estar em vigilância. Só com a oração nós não vencemos. Nós precisamos orar, mas nós precisamos andar em vigilância, andar prestando atenção naquilo que está à nossa volta. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então há um requisito para nós sermos livres, para nós termos o livramento, é temer ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus ele rompe essa barreira, quando Jesus vence Satanás pela palavra, a Bíblia diz que os anjos vêm e cuidam de Jesus e servem a Jesus. Então, para nós sermos cuidados por Deus, servidos pelos anjos do Senhor, é preciso romper, é preciso vencer Satanás, mas não é na minha força, não é na minha sabedoria, é no poder da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. E aí, a Bíblia fala no Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor cerca com sua proteção os que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor, ele cerca com proteção. Mas para cercar com proteção é preciso o quê? Temer ao Senhor. Para que a gente tenha o livramento é preciso temer ao Senhor. E temer ao Senhor é obedecer a palavra dele. E uma coisa interessante que lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, nada que o mundo oferece, que Satanás oferece, pode encantar os nossos olhos, porque maior é a riqueza de Cristo em nossas vidas. Ele deu a vida dele para nos dar salvação. Não tem riqueza maior do que a nossa salvação. A nossa salvação não se conquista com muito dinheiro. A nossa salvação se conquista em reconhecer que Jesus morreu por nós, que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi preparar lugar. Tem lugar reservado para nós na glória. Tem lugar reservado para nós junto de Deus. Então nós precisamos entender que temos que andar vigilantes. Mas o que me chamou a atenção é essa questão. Muitas vezes as pessoas elas brincam com coisas que não são para brincar. Porque imagina uma pessoa chegando agora, conhecendo a Cristo agora, acreditar que se eu oro muito, Satanás não vai me tentar. Ah, se eu oro muito, eu não vou ser provada. Onde é que está isso na Bíblia? A pessoa ora muito, vigia muito, mas vai ser tentada. A diferença é que quem ora e vigia vai estar em constante atenção para não cair nas ofertas de Satanás. Vai estar preparada para vencer Satanás pela palavra. Então precisamos ter este cuidado. Nós que estamos há mais tempo na casa do Senhor, servindo ao Senhor, é ter cuidado com alguns comentários que são antibíblicos. São comentários que podem levar pessoas que estão chegando agora a acreditar, eu orei, tá tudo bem e descanso. Não, nós oramos e ficamos atentos. Nós precisamos orar e sair da oração, sair do joelho, seja qual forma que a pessoa ora, e levantar e sair daquele momento de oração e continuar a vigilância. Continuar atento às coisas que estão à nossa volta. Porque os anjos do Senhor estão à nossa volta, mas ao nosso derredor está Satanás. E ele não desiste de nós. Assim como Deus não desiste de nós, assim como Deus, ele quer cuidar de nós, quer nos transformar pela palavra, Satanás, ele não desiste de nós. E quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. Porque quem já é dele, já está fazendo a vontade dele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele quer envergonhar, para que o nome do Senhor seja envergonhado. Então, quero te dar um conselho nesta manhã. Busque a Deus em oração. Mas quando você se levantar da oração, esteja em vigilância. Olha o que você fala. Cuidado com o seu comportamento. Porque o que vai valer depois não é só a sua oração. É a sua vigilância e o seu comportamento. Porque o Senhor nos chamou não só para ser mulher e homem de oração. O Senhor nos chamou para testemunhar o nome dEle. Testemunhar a palavra dEle. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou pregar, mas eu não vou viver o que eu estou falando? Que testemunho que eu estou dando de transformação de vida? Quando eu digo, Satanás não vai nem tentar porque eu oro muito. Isso não faz sentido.
quando a Bíblia diz que Satanás tentou a Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu para Satanás não me tentar? Ele vai tentar, sim. Ele vai tentar nos tirar da presença do Senhor, ele vai tentar nos oferecer algo que nós estamos querendo ou precisando, mas a nossa resposta sempre vai ser a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos liberta. Então fique com essa palavra nesta manhã. Se você está sentindo que está sendo tentado, vença através da oração. Seja forte, seja firme, mas vença através da palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus que nós vencemos Satanás. Não é na nossa força, não é porque eu sou mulher de oração, não é porque o homem de oração. É porque Jesus habita em mim, porque eu tenho vigilância, porque eu temo ao Senhor, os anjos do Senhor estão à minha volta. E ao derredor está Satanás. Mas fique com essa palavra em nome de Jesus. Você será tentado, mas cabe a você dizer não para Satanás. Você será tentado, mas cabe a você, pela palavra, pelo conhecimento que você tem da palavra, pela presença do Espírito Santo em você, você dizer não. Eu não aceito as suas ofertas, Satanás, porque eu tenho Jesus, uma riqueza maior e incomparável. Amém?